castiçal, ou candelabro, ou menorá, tinha as seguintes dimensões. Ele tinha 1,5 metro de altura e pesava entre 34 a 45 quilos. Ele era todo de ouro, ouro puro. O talento, que era a medida de peso que foi recomendado para a construção do tabernáculo, equivalia, no Velho Testamento, né, naquela época, cerca de 34 quilos. No caso, o material usado foi ouro puro. A palavra kikar, traduzida por talento, também quer dizer pão redondo, disco de chumbo, peso. Estamos aqui para fazer a reflexão da leitura diária desta terça-feira, dia 4 de setembro, que tem como o tema da leitura diária o acendimento das lâmpadas. Esta leitura diária faz parte da lição 11 deste mês de setembro, que tem como assunto: a lâmpada arderá continuamente. Êxodo 30, versos 7 e 8, tem a recomendação do processo do acendimento das lâmpadas. Mas eu vou ler inicialmente o capítulo 27, o verso 20 em diante, que fala a respeito do combustível que era utilizado naquelas lâmpadas. O combustível era o azeite. Diz-nos assim: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam o azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. O horário dessa manutenção está registrado no capítulo 27, verso 21 de Êxodo, que diz desse modo: na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Verso 7 do capítulo 30 de Êxodo: Arão queimará sobre ele um incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Apesar de este texto estar se referindo ao incenso e ao altar do incenso, mas aqui tem uma informação que fala do horário que o incenso era queimado e que era dada manutenção nas lâmpadas. Nós vemos no verso 30, no verso 7 do capítulo 30, dizendo: cada manhã quando preparar as lâmpadas. E o verso 8 diz: ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, ou ao acender as lâmpadas. Então era nesse horário, tanto de manhã como na parte da tardinha, porque esta lâmpada precisava ficar acesa durante a noite inteira. O castiçal, ele tinha 7 lâmpadas, era uma haste com 3 hastes nas laterais, uma no meio e 3 de cada lado, que formavam 7 lâmpadas. Existem muitos comentários a respeito da simbologia deste candelabro. Há aqueles que dizem que, especialmente entre os judeus, que o candelabro representava a árvore da vida. Também o candelabro é uma lembrança dos 7 dias da criação da terra e de todo o sistema, né, que Deus criou. E outra coisa importante que eles consideram é que o castiçal do meio representava o dia 7º, em que Deus descansou após a conclusão da criação. Então existe muita simbologia em volta deste candelabro. Mas eu quero falar aqui a respeito de uma coisa interessante que eu encontrei, que é o milagre da lâmpada central. Diz assim o texto: todas as manhãs, o Cohen, provavelmente o sacerdote, né, que entrava para limpar a menorá, presenciava um milagre. As 7 luzes da menorá deveriam extinguir-se, pois o azeite que o Cohen havia
acendido na tarde anterior, não podia durar mais que 12 horas, até a manhã seguinte. Porém, incrivelmente, sempre encontrava a luz do meio das 7 ainda acesa. Como era possível? Trata-se claramente de um milagre, um sinal de Deus para demonstrar aos judeus que sua divindade repousava no tabernáculo. Este mesmo Cohen não tocava na luz do meio, mas limpava as outras 6 lâmpadas e colocava novos pavis. O Cohen que entrava à tarde encontrava a luz do meio acesa. Usava então esta luz para acender as outras 6 luzes. Somente depois de fazê-lo, apagava a luz do meio, limpava as cinzas desta lâmpada e voltava a acendê-la. A luz do meio manteve-se acesa assim constantemente, não apenas no tabernáculo, mas também no templo sagrado. Observando esse símbolo, né, esta peça, essa peça que tem várias simbologias dentro das Escrituras Sagradas, quero mencionar aqui um texto em Lucas 12:35, no qual Jesus fala sobre a parábola do servo vigilante. Ele diz: cingido esteja o vosso lombo e acesas as vossas candeias. Isso aqui nos leva a lembrar de 2 coisas importantes. Uma delas foram as virgens, as 10 virgens. As outras 5 não se preocuparam com a reserva, né? E por causa disso deixaram de participar da festa de casamento porque não vieram prevenidas. Outra coisa importante era o modo como os homens naquela época usavam roupas compridas, as túnicas, né? E as túnicas dificultavam o trabalho, a movimentação para correr, para lutar. Então, eles faziam um processo para cingir-se, né, suspendendo a túnica. Eles faziam todo um processo e amarravam aqui a altura da cintura, para poderem ter liberdade tanto para trabalhar, como no caso de um confrontamento, de um enfrentamento de luta, eles terem liberdade também para se movimentar. E o que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós devemos estar prontos para o nosso serviço cristão. E devemos estar prontos também para a sua vinda. Mas uma coisa importante, que lâmpada geralmente se usa no escuro, quando é noite, né? Isso nos fala de um trabalho contínuo, tanto de dia como de noite, tanto nos momentos fáceis como nos difíceis. Jesus disse que nós deveríamos trabalhar enquanto é dia, porque as trevas viriam quando a noite vem, ninguém pode trabalhar. Então no escuro é difícil fazer alguma coisa. Por isso é preciso ter as nossas lâmpadas acesas. E uma outra coisa que Jesus falou, que eu acho muito importante, está em Mateus 6, 22 a 23, que ele diz assim: a candeia do corpo são os olhos, ou a lâmpada do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? E é isso que eu quero deixar para os nossos irmãos e amigos refletirem. Que tipo de luz que existe na sua vida? Os seus olhos são a candeia do seu corpo. É com os olhos que nós temos o contato com o mundo externo. Nós vemos e muitas vezes julgamos de acordo com o que nós vemos. Mas nós devemos lembrar que Deus não olha como o homem, porque o homem só vê o exterior, mas Deus vê muito mais além. Ele vê o interior de cada um. Pense nisso e tenha uma ótima terça-feira na paz do Senhor.